agora está funcionando. E aí, gente, o que vocês me contam de novas? Matheus, a gente queria só fazer uma introdução rápida aqui. Eu me chamo Bernardo, sou procurador federal, né? Trabalho na Advocacia Geral da União. E o Guilherme é meu irmão, ele é advogado e nós dois somos sócios da CAMES, que é uma Câmara de Mediação e Arbitragem. Não é objetivo da reunião apresentar a Câmara aqui, né? Porque não é esse o intuito. Mas só assim, dar uma pincelada, é uma Câmara que tem algumas novidades, é uma Câmara convencional, mas são algumas novidades que existem, como um processo 100% eletrônico. Nós estamos já em 8 estados e temos, por exemplo, a arbitragem sumária. E a gente trabalha com núcleos temáticos. E um desses núcleos temáticos é a administração pública. Então o Gui vai explicar um pouquinho, na verdade, uma sugestão de um ato normativo para que o município, o estado, né, qualquer ente possa utilizar mediação e arbitragem para resolver os seus problemas. Vocês chegaram a ver o projeto de dispute board que está em tramitação aqui, que é praticamente uma... Um projeto não, cópia eu conheço de São Paulo. O nosso é praticamente uma reprodução do federal, praticamente. Até o Dr. Gilberto Vasconcelos fez já algumas ponderações que ele acha que o projeto tem problemas que mereceriam ajuste. Vamos ter a nossa conversa, mas eu faço questão de depois a gente passar para vocês o número, porque eu gostaria muito de contar com a ponderação de vocês sobre isso. O projeto não é meu, mas ele está em ponto de emenda ainda. Inclusive, então, na verdade, tem muitas questões que tem muitas dúvidas realmente ainda em relação à arbitragem e disputa, por exemplo, em relação à administração pública. Inclusive, a publicização dos atos, por exemplo, é uma questão muito discutível. Então, assim, tem realmente alguns pontos meio... Mas eu acho que vale a pena, assim, até um olhar crítico de vocês sobre o projeto, para vocês identificarem e falar, Matheus, isso aqui precisa consertar, porque desse jeito não vai rodar. A gente já tem organizado. O Irlanda é muito aberto. O Irlanda é muito tranquilo. Esse mês, inclusive, nós vamos soltar nosso regulamento de speedboard e nós temos árbitros aqui em Belo Horizonte, pessoas muito capacitadas. Por exemplo, o presidente da subcomissão da OAB aqui de Minas, de Dispute Boards, ele é árbitro nosso. O Ele é uma pessoa que, Bernardo com certeza, Trindade. Ele ajudaria, por exemplo, cara, vocês, inclusive, nesse projeto. Mas então o Gui vai explicar um pouquinho aqui. É o seguinte, desde 2015, tanto a lei de mediação quanto de arbitragem e processo civil, eles incentivam, né, a utilização de mediação e arbitragem para a administração pública. E a gente acha que realmente é uma ferramenta muito importante, muito interessante, muito utilizada nos Estados Unidos, muito utilizada na Europa. Por exemplo, inclusive muito com Performance Bond, por exemplo, que vocês vão votar hoje. Tomara. E a gente acha que seria realmente... Se tudo der certo, nós vamos votar. E a gente acha que realmente seria muito importante para o município. E Belo Horizonte, por exemplo, Minas Gerais, em 2011 já tem a Lei Mineira de Arbitragem, que tem seus problemas, até mesmo porque ela foi pioneira mesmo, foi antes, inclusive, desses atos normativos novos. Mas ela, inclusive, ela é problemática porque ela cria uma reserva de mercado. E tem outros problemas, ela não discute, por exemplo, forma de contratação de câmara, ela não discute publicização dos atos, etc. Então ela tem seus problemas. Mas a gente teve tanto a lei de DRB de São Paulo agora, quanto a lei também, na verdade é um decreto, se não me engano, do Rio, e que é muito bem, os dois são bem feitos, inclusive principalmente do Rio, que ele trata da forma de contratação. Ele fala, a gente defende que a forma de contratação, a melhor forma é o credenciamento, até para privilegiar a autonomia das partes na arbitragem, porque a administração ela coloca os requisitos, a parte escolhe, o Estado admite quais são as câmaras que preenchem os requisitos, e aí a parte, quando vai fazer o contrato administrativo com a administração pública, ela escolhe uma daquelas câmaras. Então, são várias questões que a gente acha que seriam muito vantajosas para o Estado. O custo, na verdade, que é relativamente um problema hoje, ele já não é um problema mais igual era tanto tempo atrás. Hoje, se você pegar, por exemplo... tem se modicizado, né? Por exemplo, na CAMES, o preço mais caro de uma arbitragem é 315 mil reais. Isso com o tribunal arbitral, qualquer valor de causa acima de 7 milhões de reais. Nós criamos um teto, a partir de 7 milhões de reais não aumenta. Então, por exemplo, se você pegar hoje uma disputa, por exemplo, de 10 milhões, só de honorários advocatícios, se você pensar que pode chegar a 20%, ele já vai ultrapassar isso. Então, assim, hoje ela já não é tão mais cara. E hoje, por exemplo, igual no Rio, o Rio coloca, na verdade, que quem tem que pagar primeiro, inclusive, é o particular. Então, o Estado também ele não arca com isso a priori. E há outros mecanismos também. A CAMES, por exemplo, ela trabalha com uma arbitragem sumária, que ela é 30% mais barata. Ela é inspirada um pouco no mandado de segurança, até no processo americano também. Ela é mais célere
e mais barato. Obviamente ela tem pré-requisitos de direito material para que ela possa usar esse RIP. Não, né? na verdade só precisa estar na cláusula compromissória. Ah, falando tá, que então você aceita. escolhe. Você escolhe. Interessante. Ele funciona, falando no direito americano mesmo, a produção de prova é toda Pré-constituída. entendeu? A ideia é que não precise ter produção Dilação de probatória provas, dentro do exatamente. procedimento. Então, por exemplo, perícia, as partes apresentam o laudo pericial. Aí, se o árbitro entender que é necessário perícia, aí ele manda fazer perícia. Mas pode ser que os laudos periciais não sejam suficientes para a resolução da demanda. Interessante. Então, assim, mas é basicamente isso. A gente queria realmente sugerir isso para o município, porque isso é algo que já está ocorrendo em outros municípios e em outros estados. Inclusive, a mediação, por exemplo, ela também hoje tem muita lei em vários municípios que tratam de mediação escolar, que é algo extremamente interessante, até para uma mudança de cultura mesmo. Nós temos um da projeto em população. tramitação, acho que aprovado em primeiro turno do Fernando Borges sobre mediação escolar. Então, Não me recordo. Gente, a mediação escolar é importantíssima. eu acho não. Eu tenho certeza que nós temos um projeto. Eu só estou na dúvida se nós votamos em primeiro turno ou se ele chegou a ser incluído. Terminar aqui para fazer uma varredura de todos os projetos. Olha, localiza para mim o projeto do Fernando Borja, exatamente, práticas restaurativas, e o projeto do Disturbor do Latim. Nós estamos começando agora também a Escola Camis, e a gente quer dentro da Escola Camis trabalhar a mediação escolar, porque a mediação escolar, a Argentina ela vivenciou A isso, Argentina né? utiliza muito. Ela causa uma revolução na sociedade. Se as crianças já crescerem, né, sabendo que elas podem resolver os seus problemas conversando, né, a sociedade se torna outra, né? Hoje, por exemplo, um exemplo bobo, criança, você só vê criança brincando em jogo de perdeu e ganhou. Eu perdi, você ganhou. E nunca você não vê em escola, ou mesmo brincando, né, os amiguinhos brincando, jogos de ganha-ganha, que você tem que todo mundo se ajudar para ganhar. Então, assim, a mediação escolar ela é importantíssima, importantíssima mesmo. E a gente quer ter projetos relacionados à mediação escolar, mas com uma questão até filantrópica mesmo, né? Mas eu acho que o município tinha que trabalhar isso, sim. Hoje tem muitos municípios, o país inteiro já tem essa norma. Eu não sei como é que está na prática. Se realmente já avançou. Eu tenho a impressão que esse projeto que nós estamos discutindo aqui é inspirado em alguma cidade do sul do país, em que está rodando um projeto de práticas restaurativas, que eles chamam, mas que é basicamente um projeto Aqui em de Belo Horizonte tem mediação uma das mediadora, escolas. A Dulce Nascimento. A Dulce Nascimento, ela é até uma portuguesa agora. Que dá curso de mediação de vez em quando. Isso, Acho que mas ela a fez um Dulce curso tem de um trabalho mediação. sobre isso no norte de Minas. De repente também depois Que ela fazia isso seria em interessante Portugal. procurá-la. E aí quando ela veio para cá, ela faz um projeto piloto, acho que se não me engano é no norte de Minas mesmo. E que é bem sucedido, assim. Para nós aqui é muito importante contar com o olhar mais clínico, pelo menos acho que a opinião do Gabriel é a mesma, mais clínico de quem vive a questão. Eu, por exemplo, sou advogado de corporativo. Conheço bem a arbitragem do direito privado, viés, né? Gabriel é constitucionalista, então direito Eu não público, lido com essas questões mais rasteiras. Agora é interessante. A Camis, ela Falando de nasceu... disputa econômica, ele não conversa mais sobre o assunto. A Camis nasceu por ideias de colegas meus, procuradores federais, em decorrência da experiência que a gente tem dentro da AGU. Eu, por exemplo, fui chefe de gabinete do Procurador-Geral Federal por 3 anos. E você tem a SECAF dentro da AGU, né, que é a Câmara de Conciliação da Administração Pública Federal. E ela é muito atuante, mas entre entes da União, né? Pode até ter privados, mas é exceção. Então, dentro da administração pública federal, a mediação e a arbitragem ela já é muito, muito usada. E, então, de modo prático, que a gente pode ajudar vocês de que forma? Nessa Nós temos questão uma do... minuta de um ato Então, em normativo. na verdade, que a gente tem. Aí, nesse minuto, por exemplo, tem um ato normativo. A gente queria tomar a liberdade de enviar para vocês o e-book, Claro. para vocês analisarem. E aí, se tiverem interesse, acharem interessante, E, por exemplo, esse ato normativo, ele poderia ser contemplado com emendas ao projeto do Irlão? Ou vocês estão pensando em eventualmente, fazer uma outra na coisa? verdade, esse ato normativo, por exemplo, é sobre arbitragem. Entendeu? Aí teria que ver, por exemplo, se poderia juntar os dois, por exemplo, não vejo problema. Eu falo assim, porque aí é sempre mais fácil pegar um procedimento já em tramitação do Mas, que Porque, por exemplo, puxar ele do zero. É claro que às vezes a gente olha e fala, não tem jeito de conciliar o texto, porque às vezes o texto está não, mas os textos Mas, são em muito princípio, semelhantes. Por eles exemplo, têm a ligação, forma né? de contratação vai ser a mesma, a questão de publicização dos atos vai ter que ser a mesma, entendeu?
Então, assim, basicamente seria um capítulo falando sobre do procedimento, um sobre o procedimento de arbitragem. Se não couber isso que já está tramitando, acho que a gente pode trabalhar para... E traz o Irlan para essa isso que eu ia iniciativa. falar. Trazer Irlan, trazer Dorgal, trazer a bancada jurídica, entendeu? O mas próprio assim, Borja. Talvez valha a pena também, aí eu não sei como que os senhores tratam isso, mas talvez também chamar a própria Procuradoria do município. Né? Henrique, bom que você chegou Envolver aqui, a ó. própria Chega aqui. Procuradoria. Eles vão